Nossa palavra hoje, ela vai ser uma palavra de estudo, então esteja com a tua Bíblia. Se tem alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, você pode compartilhar com ele ou com ela a palavra de Deus. Quando nós chegamos à casa do Senhor, a gente vem por uma necessidade, né? E ultimamente, às vezes a gente se depara com pessoas que dizem que a pessoa tem que vir para a igreja por causa de Jesus, não por causa de uma necessidade. Mas isso é totalmente antibíblico, porque todas as pessoas que iam ao Senhor Jesus, iam porque tinham uma necessidade. Queria ser curado, precisava ser alimentado, precisava algo físico. E depois do físico, depois que ele recebia a sua bênção, então sim, aí o Senhor Jesus anunciava o reino. Amém? E você, amado irmão que chegou aqui, com certeza você chegou por uma necessidade. Se não foi nesta igreja, foi em outra, você chegou por uma necessidade. Eu ainda não vi alguém que desse um testemunho assim: a minha vida estava 100%, meu casamento estava uma maravilha, os meus filhos uma maravilha, as finanças tudo 10, todo mundo com saúde, e aí a gente veio para a igreja para agradecer e acabou aceitando Jesus como Salvador. Eu ainda não conhecia essa pessoa. Sabe por que isso, irmãos? Para que ninguém se vanglorie. Todos nós chegamos à casa do Senhor bem quebrado, com problema, com luta, e depois nós reconhecemos que foi Ele que operou na nossa vida. Amém? Agora, no decorrer dos dias que você já aceitou Jesus, que você já recebeu a tua salvação, que você já começa a conhecer a palavra de Deus, agora o teu amigo, o Senhor Jesus, Ele quer algo além de você. Ele quer algo de você. E aí você precisa se perguntar: o que é que eu estou fazendo para andar do jeito que Jesus quer? O que é que eu estou fazendo em prol do reino do Senhor? Quem já se perguntou isso? O que é que eu estou fazendo para o Senhor? Quem já se perguntou isso? Muita gente. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Diga comigo: episcopo. Palavrinha meio difícil, né? Fala de novo: episcopo. Episcopo pode ser traduzido também por guardião ou vigia. Quando você tem um desejo de ser, levanta a mãozinha assim, ó, faz assim: apóstolo. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu estou ensinando. Então, para você gravar, colocou o polegar para cima, diga apóstolo. Diga assim: profeta. Evangelista. Pastor. Mestre. O apóstolo é aquele que se comunica com todos os demais. O profeta é aquele que, né? Vai gravando aí. Tua vida, pá. O evangelista é aquele que se destaca, né? Mais alto. Todo mundo conhece o evangelista, aquele que está na televisão, aquele que ganha almas, é o evangelista. O pastor é aquele que casa com a igreja, né? Ou da aliança. O pastor é aquele que fica com a igreja. E o mestre é aqueles que as pessoas não gostam muito de ouvir. O mestre é aquele que ensina, mas as pessoas não gostam muito de aprender. E hoje eu estou aqui como mestre, para ensinar para você, como professor. Então, aí às vezes a gente não gosta muito, a gente quer mais o evangelista, ou até mesmo o pastor que vem com aquela palavra de consolo. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra de ensino. Amém? O episcopo é um desses daí. É guardião do rebanho, é o vigia. Ele pode ser um apóstolo, pode ser um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre. Quem aqui deseja no seu coração algo assim? Quase todos. Se você não deseja, deixa eu falar para você: o Espírito Santo espera que você deseje algo assim. Que você não venha somente a receber, mas que você venha desejar no teu coração ser uma bênção. Não apenas receber uma bênção, mas ser uma bênção. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11.
Lá no Novo Testamento, né? Mais para o final da Bíblia, para você achar mais fácil. É pequenininho, mas você vai achar aí. Se você achou, para você acordar o irmão que está do teu lado, diz amém. Amém. Isso. Efésios 4, versículo 11, a seguir diz assim: e ele mesmo, ele quem? Ele quem? Responda aí, Jesus. Né? Quando você lê todo o texto, você vai entender que é Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Até aqui. Quem é o cabeça da igreja? Quem deixou os apóstolos? Responda a igreja, acorda. Quem deixou os apóstolos? Quem deixou os profetas? Quem deixou os evangelistas? Quem deixou os pastores? Quem deixou os mestres? Mas com certeza, se você entrar nas redes sociais, ou mesmo lá na tua casa, quando você está conversando com um parente, com alguém que vem de longe, você vai encontrar pessoas dizendo assim: eu não vou na igreja porque eu me decepcionei, eu não pertenço a nenhuma placa de igreja porque eu creio que Deus está acima das religiões, eu não sigo pastor, eu não sigo apóstolo, eu não sigo profeta, eu sigo a Deus. A fala é bonita, mas é mentirosa e enganosa. A Bíblia chama essa gente de homens fraudulentos, que enganam o rebanho do Senhor. Você tem que dar um amém. Mas esse amém saiu fraco. Um amém forte. Irmão, se chega alguém dizendo para você que não segue placa de igreja, que não segue evangelista, que segue ao Senhor Jesus, ele está contrário à palavra do Senhor Jesus, porque foi Jesus que deixou este tipo de gente, apóstolo, pastor, profeta, evangelista, mestre, para o crescimento da igreja, para que cresçamos no mesmo pensamento, seguindo o cabeça que é quem? Cristo Jesus. Mas pastor, placa de igreja não salva. Se placa de igreja não salva, muito menos um desagrejado. Aquele que não tem igreja, aquele é que é um homem fraudulento que vai te levar para o engano. Amém? Aí diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga menino inconstante. Levado por todo o vento de doutrina. Sabe o menino inconstante? Vento de doutrina, irmão Pedro. O vento sopra para cá. Ah, lá naquele lugar estão fazendo isso. Vamos para lá. Ah, não era assim, tem um ventinho para lá. É para lá. Ele não está firmado na palavra de Deus. E aí diz assim, ó: Deus deu. O Senhor Jesus deu para a igreja. A igreja não é do pastor. A igreja não é do apóstolo. O apóstolo é da igreja, o pastor é da igreja, o profeta é da igreja. Os irmãos estão entendendo a diferença? Abre o bracinho assim e diga assim: o apóstolo é meu. Ame os homens que Deus levantou para dar uma dura em você, como vai acontecer daqui um pouquinho. Irmãos, é impressionante, irmãos, mas quando a gente dá uma dura de verdade, são poucos os que resistem. São poucos. Mas vamos lá. Aí diz assim, ó:
Deus deu. Agora a pergunta é: quem te constituiu e quem te reconheceu como um obreiro? Tem gente aqui que está pensando, isso é o pastor, é o apóstolo. Lembra do começo da mensagem. Deus espera que haja no teu coração esse desejo, porque Deus quer fazer de você um pastor, quer fazer de você um profeta, quer fazer de você um evangelista, um ganhador de alma, quer fazer de você um operador de milagres. Deus não quer você sentado só nessa cadeira me ouvindo. Você está ouvindo para quê? Para aprender e pôr em prática. Amém? Agora, Deus deu, mas é necessário que alguém venha constituir você, ou que alguém venha reconhecer você. Vai para 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 8, e o versículo 1. Eu vou deixar você encontrar aí, porque aí a gente lê tudo junto. Tá bom aí ou tá falhando? Tá bom? Quem encontrou 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, diz amém? Amém. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Vem cá, pastor Joabe, por favor, me ajuda aqui, apóstolo. Vem cá, Sarda, chega aqui. Profeta Samuel envelheceu. O que ele fez? Ele constituiu seus filhos. Corre aqui também, pastor Alveu. Constituiu seus filhos como juízes em Israel. Ele constituiu a quem? Quem tem ouvido a palavra sobre paternidade esses últimos dias aí? Muita gente. A herança vai passar para o filho. Samuel envelheceu, constituiu os seus filhos. O detalhe é que os filhos de Samuel não estavam fazendo a coisa certa. Quando você lê a história, você vê que eles estavam fazendo as coisas erradas. Eles estavam recebendo suborno, estavam presos em pecados de lascívia. Eles estavam presos, eles estavam mal. E aí, o povo chega para Samuel, os anciãos da igreja, os homens importantes, os importantes da cidade, do estado, da nação, chegam para Samuel, que o juiz era o que governava sobre Israel, porque Israel até então não tinha rei, era juízes, quem governava era Deus através do juiz. Chegam para Samuel e dizem assim, Samuel, desculpa, você foi uma benção, mas os teus filhos, a gente não quer mais. Os teus filhos não, os teus filhos estão errados, os teus filhos estão fazendo tudo que não presta. Você está prestando atenção? Samuel doeu o coração dele, e ele vai orar, vai falar com Deus. Vai comigo aí para o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Olha o que responde. O Senhor, porém, disse a Samuel: atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, porque não querem mais que eu reine sobre eles. E aí? Estão fazendo errado, são os filhos, estão fazendo errado. Quem é que constituiu aqueles filhos? Fala aí. Quem é que constituiu Samuel? Quem é que constituiu os filhos? Deus. É isso que nós precisamos entender sobre a paternidade, sobre a autoridade. É que nós não entendemos. Nós não entendemos isso. Quem é que impôs as mãos sobre Samuel? Eli. Sempre vem de mão e vai passando. E se esse aqui se comporta mal,
quem é que vai tratar com ele? O próprio Deus. Quando eu não aceito, eu tenho que orar. Quando eu vejo algo errado, eu vou e coloco diante de Deus e digo: Senhor, tem misericórdia de nós, porque não está certo o que está acontecendo. Mas quando eu quero tomar posição, ei, tem que tirar esses camaradas, você está rejeitando a autoridade de Deus sobre a tua vida. Amém. Obrigado. Eu abri um parênteses aqui. Quem constituiu os filhos? Quem constituiu Samuel? E humanamente, quem impôs as mãos? Samuel. Diga comigo, quem te constituiu? Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele: quem te constituiu? Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, está meio alto lá, baixa um pouquinho para mim. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha uma irmã, está lá a irmã, e a irmã falou: eu vim conhecer a igreja. Falei: amém, seja muito bem-vinda. Da onde surgiu essa igreja? Da onde surgiu essa igreja? Quem é esse pançudo ali? Quem é? A tua igreja, o teu pastor, são as pessoas, é a pessoa e o local mais importante da tua vida. Pastora Nilza Furtado, a tia da minha esposa, do Jonatas que está ali, da Rebeca, da Rebequinha, minha tia. Ela já pregou aqui. Quem lembra da Nilza Furtado? Vários irmãos. Pregou aqui, pregou sobre olhar para Jerusalém, olhar para Israel, quando começar a florescer, é que o tempo está próximo à volta do Senhor Jesus. Até arrepiado. Uma serva de Deus espetacular. O apóstolo Joabe teve as portas abertas nos Estados Unidos por causa da pastora Nilza, que o recebeu lá na sua casa e abriu o caminho para o servo de Deus. Essa manhã, um acidente de carro, já está com o Senhor Jesus. Ela estava cheia de sonhos, cheia de projetos, serve ao Senhor Jesus, já está com o Senhor Jesus. E aí? Estou preocupado em me formar em engenharia, estou preocupado em me formar em medicina, a melhor faculdade, a melhor escola. Eu me preocupo com as minhas filhas, andei visitando outras escolas, mas por enquanto a melhor é onde elas estão, então é lá que elas vão ficar. É assim, essa é a nossa preocupação. Mas e a igreja onde você vai? Que igreja é essa que você vai? Da onde veio? Quem constituiu a igreja que você está indo? Quem constituiu o pastor que diz para você o que é certo ou o que é errado? Quem já ouviu o pastor Enéas pregando a palavra aqui, ele explicou um dia da onde que nós viemos. E eu posso explicar pessoalmente. Hoje eu não tenho tempo para explicar para você da onde que nasceu essa igreja. Mas essa preocupação você precisa ter. Tem crente que hoje está aqui, pastor olhou feio, o irmão ciclano olhou atravessado, vai lá para outra igreja. É uma igrejinha pequenininha, é uma garagem, mas a glória de Deus está ali. Quem constituiu aquele homem que se diz pastor ali? Quem constituiu aquela igreja? Você precisa fazer essas perguntas. Da onde vem? Qual é a raiz? Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Jesus, vai comigo lá, Atos capítulo 20, versículo 28. Depois dos 4 evangelhos, né? Você está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, vai lá para Atos, capítulo 20, versículo 28.
Amém? Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou episcopos, que é aquela palavra lá do começo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Segura um pouquinho. O apóstolo Paulo vai viajar, e o apóstolo sabe que não voltaria mais a ver aqueles irmãos. Ele sabia que não ia voltar mais, e ele fala para os irmãos: não vou mais ver vocês. E os irmãos choram, depois você pode ler todo o texto, se entristecem. E a recomendação é, veja lá no comecinho, olhai por vós, diga, eu tenho que olhar por mim. E por todo o rebanho. O apóstolo Paulo não estava falando para obreiros, ele estava falando para a igreja. Cada irmão tem que olhar para si e olhar para o irmão do lado. Precisa cuidar da sua salvação e cuidar da salvação do irmão. Como? Orando, jejuando, porque foram comprados, ou melhor, fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está entendendo? Tem gente que diz assim: eu sou só crente de banco. E o Espírito Santo está dizendo para você: você é bispo. Você é bispo. Você tem que olhar para você, cuidar, ser irrepreensível, olhar para o teu irmão, orar por ele, clamar por ele, interceder por ele. É o que o Espírito Santo espera de nós como igreja, como família do Senhor. E aí ele continua dizendo: porque com a minha saída, nós temos um apóstolo saindo do nosso meio aqui, e a palavra diz assim: com a minha saída entrarão no meio homens cruéis, e até mesmo do meio do rebanho, até mesmo entre vocês, vai levantar homens, fazendo o quê? Se levantará no meio de vocês mesmos, homens fazendo o quê? Que atrairão para si os discípulos. Leia aí: atrairão para si os discípulos. Irmão, você precisa entender, Deus deixou na igreja apóstolo, pastor, evangelista, profeta, mas do meio do rebanho levanta pessoas que, ao invés de levar os discípulos a Jesus, leva os discípulos a si. E como que você identifica isso? Quando alguém começa a se aproximar de você e, ao invés de te levar ao Senhor Jesus, começa a te levar em pós de si mesmo. Sabe, Conrado, aquela palavra lá do pastor Nai, lá na quarta-feira, aquilo não é bem assim, porque eu aprendi, porque a Bíblia, irmãos, ele está levando você para outro lado. Vocês não estão acompanhando? O sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos ser edificados na palavra, irmãos.
e entender quem é que Deus deixou na igreja. Cada um de nós é bispo. Cada um de nós precisa olhar para nós mesmos e entender quem nós estamos dando ouvido. A quem nós estamos dando ouvido. É muito bom trazer palavra de estudo, porque a gente aprende e se aprofunda na palavra, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Bem no finalzinho lá da Bíblia, você vai encontrar Tiago. Ô, irmão Mateus, lá atrás tem 4 irmãos lá que não tem Bíblia lá. Vai lá ajudar. Ater vai lá também. Aí mesmo, fazendo um favor. Lá atrás. Você que não tem Bíblia, compra uma Bíblia, baixa no teu celular aí um aplicativo, aprenda a palavra do Senhor. Encontrou Tiago capítulo 1? Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e o que mais? E tardio para se irar. Diga assim: pronto para ouvir, tardio para falar. Mas sabe o que a gente vê nos dias de hoje? Pessoas prontas para falar, mas com uma dificuldade de ouvir tão grande, uma dificuldade de ouvir tão grande. Hoje vocês estão ouvindo. Quando há poder de Deus, esses dias nós tivemos um culto aqui que foi só poder de Deus, não houve nem palavra, era só oração e clamor. Presta atenção, ninguém está ouvindo nada naquele momento. Naquele momento estamos na glória, no poder de Deus. E tem gente que gosta disso, e eu também. Mas eu também gosto de ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, já diz alguma coisa. O ouvido está sempre aberto, a boca você pode fechar. Trabalhei 6 anos com o pastor Nildair. Quem conhece o pastor Nildair? De segunda a segunda, na igreja. Segunda a segunda. Domingo de manhã, à tarde e à noite. Culto de manhã, culto à tarde com a Rebequinha que está lá, né? Pastor Moutela, pastor Ivonete, fazendo o culto com os hispanos. 5 horas, e a Rebequinha estava junto, de manhã, à tarde e à noite. Jonas também, né? Aí o fogo pegando. Irmãos, 6 anos com o homem de Deus, nenhuma única vez, ele falou assim: ô irmão Lenay, você vai dirigir o culto, ou você vai trazer uma palavra para a igreja. 6 anos do lado do homem, nenhuma única vez. O que eu estava fazendo naquela época? Ouvindo. Aí o pastor Gerson tinha me convidado para trabalhar com ele, abrir uma igreja ali em Rio Negro. Eu falei: agora eu vou começar a falar. Está ali a Joyce, filha do homem. Primeiro ano, nada. Aí falou: ô Nai, nós vamos te consagrar pastor. Eu falei: não precisa, não, nós vamos te consagrar pastor. Eu falei: então tá, o senhor manda. Consagrou. Eu pensei: agora eu vou ter que pregar a palavra, né? Vou ter que pregar, agora eu sou pastor. E ó, dele palavra, e estava igual o Chaves assim: vou falar. 5 anos se passaram, nenhuma única vez. Pastor Nai vai dar uma palavra, não era pregar, uma palavra. Pastor Nai vai dirigir, não, 5 anos. Todos os cultos eu tinha uma palavra preparada. Aí eu vim para cá, o Senhor falou: abre o trabalho lá, amém? Viemos, começamos esse trabalho. Aí eu comecei a pregar, comecei a falar, comecei a aconselhar. Foi 3 anos e meio, pregando e anunciando, e eita glória. Eu estava pensando: agora tá, é do meu jeito agora. Sabe o que Deus fez? Deus falou: eu vou levar o apóstolo Joabe lá para ficar um pouco contigo, para tu ficar mais calado. Aí veio o pastor Joabe.
Se você esteve dentro de uma sala comigo e com o pastor Joabe, você nunca me ouviu falar e nem aconselhar na frente dele e nem orar. Nunca. Está um grupo aqui e a pessoa conta o problema, conta a luta. Aí quando chega a hora do pastor falar, eu olho para o pastor e digo: fala, pastor. E o pastor fala. Aí às vezes ele pergunta: quer falar alguma coisa? Não. Cheio de vontade de falar alguma coisa, não fala nada. Vamos orar. O pastor já olha para mim e eu: ora, mano, ora. Por quê? Porque é o homem de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz: todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir. Eu preciso entender hierarquia, autoridade, eu preciso entender isso. Amém. Se eu sou um homem de Deus, eu preciso entender isso. Amém. Aí às vezes, quando eu vou com algum companheiro que ainda nem é obreiro, nada, e às vezes já é obreirinho, né? Aquele que está começando mesmo. Aí quando chega na casa de alguém, a pessoa conta o problema. Quando eu penso em falar, o camarada já: pá, porque eu penso assim, tá, porque tem. Eu fico... Quando vamos orar, ora mais alto que o pastor. Sabe? Quando você vai orar com alguém está orando, você concorda, não é uma oração congregacional, está todo mundo orando e falando língua estranha. Estamos no Senhor, queremos agora pedir a tua bênção sobre a vida dessa família, sobre esses irmãos. Você: amém, Jesus, glória ao teu nome. Aí você está orando: Senhor, eu quero pedir a bênção sobre essa família. Deus maravilhoso, tu és poderoso. No teu lado: oh, Jesus, teu sangue tem poder. Quem está querendo ficar mais quieto e ouvir mais aí já? Quando eu falo, irmãos, eu não estou inventando nada. 12 anos escutando, 3 anos falando. E daí o Senhor Deus Todo-Poderoso diz assim: tu vai ficar quieto mais um pouco, tu vai ouvir mais um pouco, vai aprender mais um pouco, mais 3 anos e meio para você, tá bom. Irmãos, quando você for orar por alguém, ore sempre abençoando. Ora e abençoa a vida da pessoa. Mas tem gente que vai orar e já quer entregar uma palavra revelada, já quer entregar uma profecia. Não faz isso. Não faz. Se tem uma palavra de Deus, você acha que é de Deus e está na tua boca, vem falar com o teu pastor que tem experiência em ficar quieto. Aí eu vou dizer para você, a Bíblia diz assim a respeito dessa palavra que você quer entregar. Essa pessoa que você quer entregar essa palavra, não é hora de você entregar. Amém? Amém. Eu pedi para o pastor Joabe, falei: pastor, eu quero estar pregando nessa última quarta, porque eu quero que o senhor esteja lá. Porque eu falar isso depois, vocês iam achar que eu estou inventando. Mas não estou inventando nada. 3 anos e meio, nós juntos, pastor ora, pastor dá a palavra. E quem é o pastor da igreja? O pastor da igreja sou eu. Mas quem é o homem de Deus? É ele. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: quem é o homem de Deus sobre a tua vida? Você tem um homem de Deus sobre a tua vida? Você tem um homem de Deus sobre a tua vida? Então cala, ouve. Conversávamos com alguém esses dias. Meu irmão, o senhor está falando. Irmão, é assim. E tem gente que acha que eu sou brabo, né?
que não vira o servo de Deus. Fala comigo. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Se tem alguém aqui que está enfermo, veio para receber um milagre, fica tranquilo que Deus já está operando milagre. Irmã Giovana, como é que é o nome dessa mocinha? A Letícia? Como é que está o coração, Letícia? Está melhor? Amém. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Sabe, irmão, aquele que tem paciência, ele é o quê? Grande em entendimento. Tem paciência, tenha paciência, irmão. Não seja desesperado para fazer as coisas, porque tu vai sair mal. Sabe quantos anos precisa no Brasil para ser um médico? 6 anos. 6 anos estudando para ser um médico. E estudando. Eu chego lá na casa do meu cunhado, do presbítero Jonatas, ele está agarrado naqueles livros, é livro que não acaba mais. O homem parece que sabe de cor tudo aquilo. E aí, para ser especialista numa área, precisa mais 2 anos para ser médico. Aí eu pergunto para você, o doutor Jonatas ali, ele quer ser médico cirurgião, é para isso que ele está estudando. Irmãos, se eu precisar fazer uma cirurgia, eu quero ser operado pelo doutor Jonatas, pela dedicação, pelo amor, pela forma como que ele estuda, como que ele faz. Agora lá na sala dele tem uma moça que é badaleira, né? Baladeira, é isso? Baladeira. A menina vai para festa tal, e sabe como é que ela consegue as notas? Colando, dando uma piscada para o professor, aí ela vai conseguindo nota. Já pensou operar com uma doutora dessa? Hã? Para ser engenheiro no Brasil precisa 5 anos de estudo. 5 anos, o cara estudando. Aí tu vai construir uma casa, vai construir um prédio, e você contrata um engenheiro que passou colando, ou que tem 1 ano de escola, ou vai se operar com um médico que está estudando há 6 meses, 1 ano de estudo. Não vai dar certo, não é verdade? E aí chega o pastor neófito. Hã? Vem cá, Fernando. Você não precisa responder nada, eu só vou tomar aqui, dar um exemplo. O pastor Fernando, já leu a Bíblia? Não responda nada. Já leu a Bíblia, pastor Fernando? Eu leio. É teu pastor. Leio? Como assim? Tu já leu a Bíblia? É. Você ora, pastor Fernando? Ora? Não, você ora? Ou você não pergunta nada? Não, olha que bonito, que barbinha bacana, camisa está fechada aqui, eu acho que isso é um bom pastor. Aí você vem, pastor, estou com problema na minha família, assim, assim. E aí ele larga lá a sua opinião, o que ele acha. E você vai seguir aquela opinião. A Bíblia diz que se o guia é cego, os 2 cairão no abismo. O teu pastor, no mínimo, precisa conhecer a palavra de Deus, no mínimo precisa ser um homem de oração. Amém? Agora põe a tua mãozinha assim no peito. E nós vamos relembrar o que nós acabamos de ler. O Espírito Santo diz que você é bispo. E aí eu pergunto para você, se o teu vizinho chega para você e diz assim, eu estou com um problema na minha família, ou o meu marido fez assim, assim, assim,
o que você vai responder para ele? Irmão Pedro aqui já está afiado. Vai responder a palavra de Deus. Não, porque o meu marido me ligaram dizendo que ele estava com outra assim, o que você vai responder? Largue esse cafajeste, esse sem vergonha. Não, você vai responder o que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você, você é um bispo. Você precisa olhar para você e identificar como você está pela palavra de Deus. Você precisa olhar para o teu irmão e identificar o problema pela palavra de Deus, corrigir pela palavra de Deus, andar pela palavra de Deus. Obrigado, pastor. O impaciente nunca receberá algo do Senhor. Vai comigo lá, Atos capítulo 17, versículo 30. Atos capítulo 17, versículo 30. Fica tranquilo que nós já estamos partindo aqui para o final, só vamos ter mais uma leitura depois dessa. Se você encontrou, dá um amém. Amém. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Diga assim: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Eu preciso fazer essa leitura que nós fizemos agora aqui, para que você entenda uma coisa. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O que é tempo de ignorância? O tempo que você não conhecia a palavra de Deus. Um exemplo: você era um falador, fala e não gosta de ouvir. A mãe vem te aconselhar, você não presta atenção. O pastor fala com você, você está cheio de resposta. Você fala e não ouve. Deus não levou em conta esse tempo. Esse tempo era ignorância, você não sabia. Mas agora você já sabe. Cala e escuta. Tá entendendo, irmão? Porque o que vem agora, a leitura que nós vamos fazer agora, ela vai ser bem pesada. Vai ser bem pesada. Mas é daqui para frente, não é o tempo de ignorância, não é contando para trás, é para frente. Amém? A partir do momento que nós ler essa palavra, você vai ter que andar em conformidade com essa palavra, senão você vai estar errando. É isso? Vai lá, 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Todos encontraram? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém. Até aqui. O que é ser irrepreensível, segundo o texto que nós acabamos de ler? O que é ser irrepreensível? Veja bem, a mesma pessoa que escreveu aquela palavra lá em Atos, dizendo assim: irmãos, o Espírito vos constituiu bispos. Agora ele está dizendo assim: se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser bispo, boa obra deseja, porém tem que ter esses requisitos. Eu vou começar de trás para frente. Não avarento. Diga: não avarento.
Pastor, eu sou profeta. Pastor, eu sou obreiro. Pastor, eu prego a palavra. Pastor, eu quero orar. Pastor, eu quero impor as mãos. Pastor, eu quero trabalhar no diaconato da igreja, quero estar limpando. Mas não é dizimista, não é ofertante, é avarento. É avarento. Não é um bispo que presta, não serve, é avarento. Pastor, eu quero tocar aqui, eu comprei um violão novo, eu comprei um teclado, maravilha. É dizimista? É ofertante? Não. Então como que você quer ser se você é um avarento? Você não ama a casa do Senhor, você não ama o teu pastor. Não, mas é que dá dinheiro para pastor. Ué, se tu não pode dar dinheiro para mim, então por que eu posso dar o espiritual para você? Isso é bíblico também, não estou inventando história aqui. É avarento. Quero ser obreiro, mas não dizima, não oferta. Quero fazer parte da equipe pastoral, mas não dizima, não oferta, não participa da oferta alçada. Ou quando participa assim, sabe? Quando é para ir lá na lanchonete, gasta 100, gasta 80. Quando vem entregar sua oferta, é 2, é 5. É avarento. Não seja avarento. Segundo, não contencioso. Diga contencioso. Eu vou dizer contenciosa. Tem gente que está trabalhando na cozinha da igreja, mas é contenciosa. É contencioso, sabe? Está trabalhando no ministério do teatro, mas é contencioso. Está trabalhando no ministério da intercessão, mas é contencioso. O que é contencioso? Tudo busca uma forma de criar uma contenda. A irmã do teatro diz assim: fala mais alto, está falando muito baixo. Fala mais alto, minha irmã, tem que falar mais alto, senão os irmãos não vão escutar. Ei, bebê. Está baixo ainda, irmã. Quando sai, cria contenda. Saiu de perto. É muito chata. Tá louco. Contencioso. Tudo cria contenda. Não serve para o episcopado. Você conhece alguém contencioso aqui dentro dessa igreja? Não fala. Mas que a palavra está cortando, tá. Se você pode dar um glória a Deus, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Ô glória. Não cobiçoso, sabe? Cobiça. Um dia eu anunciei numa reunião de obreiros, falei: irmãos, eu vou consagrar para o diaconato, irmão fulano, irmã ciclano, irmã, para o presbitério, maravilha, ô glória. Eu saí feliz da reunião. Chego em casa, toco o telefone: pastor, o senhor esqueceu do meu nome que não estava na lista, ou o senhor não vai me consagrar mesmo? Eu falei: não vou mesmo. Aí veio, o que é isso? Cobiçoso. Cobiça. Não serve. Não espancador. Tem gente que espanca a esposa, tem gente que espanca os filhos. A Bíblia diz que não é para reter a vara, mas não é para espancar, sabe? Teu filho aprontou, você falou de novo, uma varadinha de leve, irmão. Mas tem gente que espanca, tem gente que dá soco, tem gente que dá pontapé, tem gente que puxa a orelha que vai arrancar, tem gente que dá cascudo. Está tudo errado. A Bíblia diz uma vara, a vara não machuca, a vara corrige. Tem gente que pega pedaço de pau, tem gente que pega cinto, dá com fivela no filho. Deus não está nisso daí. Os irmãos estão acompanhando? Não dado ao vinho. Nem vou falar, já entendeu, não dado ao vinho. Apto para ensinar. Põe a tua mãozinha aqui e diga: eu preciso estar apto para ensinar os meus filhos e os meus filhos espirituais. Você precisa aprender a Bíblia. Você precisa estar apto para ensinar. Faz quanto tempo que você é crente? 1 ano. Então já leu pelo menos uma vez a Bíblia de ponta a ponta. Quantos anos faz que você é crente? Faz 5 anos. Então já leu no mínimo 5 vezes a Bíblia. Menos do que isso, não está apto para ensinar. Vamos lá. Hospitaleiro.
aquela pessoa que gosta de receber. Sabe, o hospitaleiro gosta de receber, e abraça, e cede a cadeira, e leva aqui, leva lá. Hospitaleiro, recebe lá na sua casa, honesto em tudo, irmãos, honesto em tudo que você está fazendo, sóbrio significa moderado no comer, no beber, e em geral em todos os apetites sensuais. Diga: moderado no comer, moderado no beber. É isso, sóbrio, uma pessoa sóbria. Sabe, você que é um bispo, você não pode ser aquela pessoa que senta numa mesa e enquanto não enxergar o fundo da panela não para. Você precisa, opa, estou me passando. E essa palavra, irmãos, eu afirmo para você, é para cá. Estou falando. Quer ver se é uma carninha? Se é aquela costela. Quem é que não pecou naquela costela, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. Era muita carne, irmão. Então, é aqui. Nós precisamos aprender. E aí diz assim, ó, vigilante. O que é vigilante? Cauteloso, diligente, sabe? Vai tomar uma atitude, vai fazer algo, seja vigilante, seja cauteloso. E aí, o irrepreensível deve ser marido de uma só mulher. Diga: marido de uma só mulher. Aí o teu pastor. Aqui nós vamos acabar com muito pastor aqui, né? Vamos acabar. Conhece o Senhor Jesus desde quando? Faz 30 anos. Glória a Deus, que bênção, maravilha. E aí a conversa vai. Esse aqui é a filha de vocês? Na verdade, esse aqui é minha filha, do outro casamento. Tá. Está com quantos anos? 18. Conhece o Senhor há 30. Você está acompanhando? A filha está com 18, é do outro casamento, conhece o Senhor há 30. Esse não serve para ser meu pastor. Presta atenção, irmão, não serve para ser teu pastor, não serve para ser episcopo. Mas Jesus não perdoa? Jesus perdoa. Vai morar no céu é outro assunto. Eu acabei de ler, eu não estou inventando história, você acabou de ler o que diz a palavra. O episcopo, o bispo, o pastor, o apóstolo seja casado, marido de uma só mulher. Hoje no Brasil está assim, ó. Isso aqui já está meio caidinha. Separa, casa com outra, continua na igreja. E aí tem gente que vai lá, está caminhando para onde? Para o inferno. Não tem outra palavra, irmão. Está caminhando para o inferno. Pastor, mas eu já fui casado, eu estou no terceiro casamento. Lembra da primeira palavra, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O tempo que você não sabia que Deus odeia o divórcio é uma coisa. Agora, você sabe, pastor, mas eu não queria separar, foi ela que me abandonou. Aí a história é outra. A mulher te abandonou, o marido te abandonou. Você não pode obrigar ninguém, a história é outra. Agora, eu como pastor, você como pai de família, olha para tua esposa, ela é a mãe dos meus filhos, mas essa aqui está tão bonita. Não serve para ser teu pastor. Não coloque uma pessoa assim para ser autoridade espiritual sobre a tua vida, que vai te carregar para o inferno, irmão. Não faça isso. Diga assim: eu preciso me corrigir, para depois impor as mãos. Claro, tem gente que quer orar, tem gente que quer impor as mãos, tem gente que quer entregar a palavra. Mas e a sua vida? Primeiro conserta a tua vida. Conserta a tua vida, e aí você pode sair entregando palavra. Pastor, por que o senhor fala assim? Porque é assim, irmãos. A Bíblia diz assim, não tem como ser diferente.
Não tem como ser diferente. Pastor, mas o senhor não viu aquele grandão da televisão que largou a mulher e agora está com outro e tal? Ué, a igreja, as portas estão abertas para entrar e para sair, para entrada e para saída, e você escolhe em que aprisco você quer ficar. O apóstolo Paulo diz assim: Onai, olha por você, olha pelos teus irmãos, porque esse povo foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Seja exemplo dos fiéis. Não é fácil, irmão? Não é fácil? Mas essa palavra não é só para mim, essa palavra é para ti também. Seja exemplo dos fiéis. Os teus filhos precisam olhar para você e entender. Quando você fala assim, não, eu tenho um outro filho lá do outro casamento, eles precisam saber, e você vai dizer, não, mas isso foi antes de eu ter um encontro com Jesus. Isso foi antes de eu ter um encontro com o Salvador. Pastor, mas é que eu fiz depois. Ué, então se conserta agora e propõe no teu coração, daqui para frente, é até que a morte nos separe, ou até que o Senhor Jesus volte. Porque nós não seguimos o padrão do mundo, nós seguimos o padrão do céu. Amém. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Deus quer, e Ele vai levantar neste lugar obreiros, homens e mulheres. Aleluia. Dentro do padrão que Ele mesmo deixou. É impossível Ele não te ouvir. É impossível Ele não sentir. Quando choras as tuas lágrimas, Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. É impossível Ele não sentir. Quando chora as tuas lágrimas, Ele colhe. É impossível Ele não te ouvir. Assim como Davi orou, se quebrantou, Deus perdoou. E também a oração que Ana fez, Deus atendeu e um filho deu. E hoje Ele pode escutar sua voz. É só clamar com muita